Saudações, esse é o segundo segmento da apresentação da aula pública para além da PEC 24155. No segmento anterior eu tratei um pouco sobre uma contextualização histórica acerca de ciclos, transições conservadoras e reciclagens do condomínio de poder no país. E agora eu quero tratar um pouco sobre algumas características, da sociedade brasileira, da cultura institucional brasileira ao longo desse período histórico, pelo menos a partir da República, com mais ênfase a partir da República. Depois nós temos mais 3 segmentos, e um deles trata especificamente sobre a PEC 24155, que é o foco dessa discussão. Na contextualização histórica feita anteriormente, eu tentei demonstrar que o que ocorre conjunturalmente não é uma singularidade histórica, não é um caso específico. Nós já tivemos repetições de ciclos, e transições com características muito próximas e quase sempre transições conservadoras, ou seja, alterações de alguns aspectos das formas de dominação, inclusive modificações com relação às oligarquias que têm preponderância nesse condomínio de poder, mas sem alterações estruturais significativas. E agora eu quero tratar um pouco sobre características da sociedade brasileira que, digamos assim, permanecem ao longo desse tempo como constantes. Claro que com modificações, é uma população que sai do meio rural, se urbaniza, vão modificando as relações de produção e de reprodução, mas são constantes importantes para a gente realçar. E as constantes que eu quero caracterizar são bem reconhecidas, muito discutidas, inclusive, teoricamente, pelas ciências sociais. A primeira delas é a constatação de que há uma concentração de renda, há uma desigualdade social e diversas condições e formas de iniquidades. A segunda é que permanece uma injustiça tributária ao longo de todas essas décadas. A terceira é que a estratificação societária, embora haja um discurso de mobilidade social, de miscigenação, ela é uma estratificação rígida, e preponderam esses condomínios, essas oligarquias e corporações autoritárias na sociedade brasileira, que eu tratei mais detidamente no segmento anterior. A outra característica é que existe e permanece um discurso liberal, de livre iniciativa, de livre concorrência, do discurso repaginado agora pelo neoliberalismo, mas que esse discurso é um discurso de fachada, porque na verdade o capitalismo brasileiro ele sempre atuou de uma forma dependente do Estado e muitas vezes de uma forma parasitária ao Estado brasileiro. A outra questão, e eu já tinha realçado isso também no segmento anterior, são as características do que eu estou chamando de corporativismo autoritário na sociedade política e na sociedade civil. Então, um pouco definir essas corporações que existem e permanecem. Uma outra característica é a existência de um parlamento que opera muito mais como um mercado de tráfico de influência na pequena política. Eu uso aqui o termo pequena política no sentido gramsciano. E esse mercado parlamentar ele é uma instância que serve para fazer intermediações de uma forma usual. E são vários e vários ciclos históricos onde esse mercado parlamentar tem uma atuação. A outra característica é a ideia de que há um regime de exceção permanente ao longo de todas essas décadas. Um regime de exceção com uma jurisprudência seletiva, a justiça de um olho só. E eu vou tentar caracterizar um pouco melhor isso, embora de uma forma sumária. A outra característica que é uma constante ao longo da história brasileira é a manipulação tática do discurso anticorrupção. Eu vou tentar demonstrar isso, facilmente demonstrável, como esse discurso anticorrupção
uma vez que ele seja acionado e manipulado, ele já elegeu presidentes, ele já derrubou presidentes, ele já criou condições, né, que vão possibilitar essas transições conservadoras. E por fim, uma outra constante é a manipulação midiática por hegemonia ideológica, né, a partir do que é o Estado brasileiro, para que ele serve, para quem ele serve ou para quem ele deve servir, né, ao longo também de todas essas décadas. Então eu vou iniciar essa apresentação tratando um pouco da questão da desigualdade, que é uma desigualdade histórica. Não vou entrar em detalhes de questões de contextualização histórica, mas vou pegar só um dado agora muito grosseiro, que é um dado contemporâneo, sobre uma estratificação da sociedade brasileira pela renda familiar. E é importante realçar que a estratificação por renda não é a única forma de estratificação da sociedade brasileira, evidentemente. Inclusive, é um equívoco querer estratificar a sociedade brasileira a partir somente dessa variável de renda. Vários autores têm demonstrado isso. Mas é importante só para ter uma ideia geral, quer dizer, nós temos, grosso modo, em torno de 1/3 da população, 30% da população brasileira, que vive com uma renda menor do que 2 salários mínimos, né, com algumas variações, mas em torno dessa faixa. Nós temos em torno também de 30% da população que tem uma renda que varia de 2 a 5 salários mínimos, e é principalmente uma população que tem trabalho formal, digamos assim, e parte também com trabalho informal. Nós temos também um contingente em torno de 30% da população que tem uma renda que varia, né, de 5 salários mínimos até 80 salários mínimos, que já é um valor bem alto. Mas, grosso modo, isso é que muitas vezes é caracterizado como a chamada classe média brasileira, né? E isso é muito variável, tem muitas variações, mas numa simplificação mais grosseira, a gente teria esse extrato em torno de 30% da população. E nós temos 10% da população brasileira em que nós vamos ter uma substratificação em que mais ou menos 9% recebem mais de 80 salários mínimos e menos de 160 salários mínimos, e 1%, né, recebe mais de 160 salários mínimos. Isso, se a gente for analisar, pegando os dados, por exemplo, do PNUD de 2010, essa variação ela existe também entre os estados, né? Quer dizer, os estratos eles têm pequenas variações entre os estados, e olhando nos estados, olhando para os municípios, nós vamos encontrar também variações nessa distribuição de renda, ou nessa apropriação da renda, e também olhando para dentro dos municípios nós vamos encontrar essa heterogeneidade em áreas, né, dentro dos municípios, evidentemente. Mas, ainda grosso modo, é possível dizer, pegando aqui os dados do PNUD, por exemplo, que os 10% da população se apropriaram de 49% da renda declarada. E olha que eu estou falando da renda declarada, e não da renda, né, que não é declarada em tributos ou não é declarada de uma outra forma, que possa ser dimensionada, possa ser avaliada pelas estatísticas. Mas em se tratando da apropriação da renda declarada, dá para dizer que 10% da população se apropria da metade da renda. E se a gente olhar para dentro desse extrato de 10%, 1% se apropria de 24% da renda declarada. E no outro extremo, nós temos em torno de 60% da população mais pobre que se apropria de 19%, ou se apropriou de 19% da renda nacional, de acordo com esses dados do PNUD de 2010. Então essa desigualdade é por demais conhecida, é por demais analisada, né? Mas uma premissa interessante é, se há tamanha desigualdade de renda, se há tal desigualdade de renda, o que se pode imaginar é que haja pelo menos uma justiça tributária que minimamente compense essa desigualdade. E essa é uma questão interessante para analisar, porque historicamente, né, desde o século XIX, é possível dizer que não há justiça tributária, nem compensatória. Se a gente pegar dados atuais, por exemplo, dados aqui da Receita Federal de 2013, que são dados mais consolidados, por exemplo, é possível a gente identificar que somente 18% dos tributos arrecadados naquele ano incidiram sobre a renda, ou seja,
eram tributos progressivos. Quem ganha mais, paga mais. Então, né, a maior parte dos tributos, das taxas, contribuições, impostos que são arrecadados, tem caráter regressivo. A pessoa que ganha menos paga a mesma coisa de quem ganha mais. Isso é uma injustiça tributária flagrante. A maior parte dos países desenvolvidos, a progressividade do tributo proporcionalmente é bem maior do que no caso brasileiro. Mas além disso, se a gente olhar somente para essa fatia dos 18% de tributos que incidem progressivamente, incidem sobre quem ganha mais, também há uma distorção importante. Por exemplo, dados de 2013, por exemplo, demonstram que os que ganham mais de 40 salários mínimos têm mais isenções do que os que ganham menos de 40 salários mínimos. Em grande medida por uma lei que foi aprovada na época do Fernando Henrique Cardoso, de isenções sobre rendimentos de lucros. Então, mesmo dentre aqueles que pagam impostos, né, essa fatia da progressividade que é só 18%, os que ganham mais, têm maiores rendimentos, têm também maiores isenções no pagamento dos impostos. Outra característica importante a realçar com relação à justiça tributária é que desde a Constituição Federal de 88, que é a Constituição vigente, há uma definição sobre a taxação de grandes fortunas, que nunca foi regulamentado e, portanto, nunca foi cobrado. Não existe uma taxação sobre grandes fortunas. Outra questão bastante significativa tem a ver com a chamada renúncia fiscal, ou seja, tributos que são arrecadados, mas que retornam para os contribuintes em razão de políticas de renúncia fiscal de pessoa física, de pessoa jurídica. E aqui nós temos um dado, que é o dado de um período, né, uma série histórica de um período de 2003 a 2013, né, mais de 10 anos, onde nós temos aqui os valores em bilhões de reais de isenções fiscais para pessoas, de renúncias fiscais para pessoas físicas, imposto de renda de pessoa física, pagamento de plano de saúde, pagamento de escola privada, renúncias fiscais de pessoas jurídicas, empresas que pagam planos de saúde para os seus trabalhadores, e renúncias fiscais para aquisição de matéria-prima, né, principalmente química fina, para fabricação de medicamentos, inclusive fabricação de agrotóxicos, e também isenções fiscais, aí mais isenções do que renúncias fiscais, das chamadas entidades filantrópicas, entidades beneficentes, sem fins lucrativos, que prestam serviços de saúde, de educação. Há um aumento significativo, né, dessas renúncias fiscais, ao ponto de, em 2013, o total dessas renúncias e isenções fiscais atingir 25 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no mesmo ano de 2013, os gastos com atenção básica em saúde do SUS foram menores do que esses 25 bilhões de reais. Os gastos, por exemplo, de financiamento do Bolsa Família foram um pouco maiores do que esses gastos dessa renúncia fiscal, esses valores dessa renúncia fiscal. Outra característica importante com relação a tributos é a sonegação. Né? Quer dizer, a gente sabe que existe sonegação fiscal, existe um discurso, eu falei um pouco disso no segmento anterior, né, de que é naturalizado, né, sonegar impostos, porque o imposto vai para a corrupção, o custo vai para o desperdício do Estado, e aí há até uma naturalização da sonegação. Mas é importante definir um pouco, projetar um pouco quais são os valores. Por exemplo, tem algumas projeções, que evidentemente são projeções grosseiras, acerca de dinheiro que estão em paraísos fiscais fora dos países de origem, e nessas estimativas, por exemplo, o Brasil teria em torno de 520 bilhões de reais em paraísos fiscais. Isso perfaz quase 30% do PIB do país, Produto Interno Bruto do país. Né? E os exemplos são inúmeros. Por exemplo, mais recentemente nós tivemos aqui o exemplo de sonegação fiscal de servidores da própria Receita que manipulavam processos e alteravam valores de multa. Né? Isso, só em 2015, por exemplo, o valor estimado dessa sonegação foi de 5,7 bilhões de reais.
o esquema do HSBC, por exemplo, né, que foi denunciado na grande mídia internacional, e no caso brasileiro, por exemplo, as contas secretas, né, existem mais de 5 mil contas secretas, perfaz um total de quase 7 bilhões de dólares, né, em torno de quase de 20 bilhões de reais. E tem, por exemplo, listas de brasileiros que têm essas contas suspeitas. Fala-se até no repatriamento desses recursos, de parte desses recursos, mas não fica claro, né, qual é o tamanho desse rombo, principalmente naquilo que nós convencionamos chamar aí de déficit fiscal. E aí essa é uma questão importante, a questão da sonegação. A sociedade brasileira, né, ela tem uma estratificação rígida. Né, existe todo um discurso, inclusive um discurso sociológico do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, da miscigenação da população brasileira, um pouco do Gilberto Freire, né, do patrimonialismo, da meritocracia, da mobilidade social, mas o que a gente percebe, e tem alguns estudos recentes que são muito importantes, por exemplo, o Gessé de Souza, o sociólogo Gessé de Souza, faz um estudo, ele publica um livro chamado A Ralé, onde ele demonstra de que essa ideia de meritocracia e de mobilidade social pela meritocracia é um mito. É um mito, e na verdade o que a gente tem é uma rigidez de estratificação social, e uma situação de exploração, inclusive, onde a classe média ela tem um papel muito interessante. Eu sugiro a leitura desse livro do Gessé Souza, ele inclusive está disponível na internet com PDF, e é possível se avaliar essa questão. Mas essa sociedade brasileira, né, ela se organiza também a partir de corporações na sociedade civil. Então, eu vou dar o exemplo de associações corporativas como conselhos de medicina, associações, a Ordem dos Advogados do Brasil, associações de comerciantes, que historicamente, ao longo, né, de décadas, têm posturas autoritárias, principalmente em momentos de transição conservadora, quando eles vão, por exemplo, defender os seus interesses e vão tentar, na composição com o condomínio de poder, né, naquele momento histórico, naquela conjuntura, salvaguardar os seus interesses. E muitas dessas corporações participaram ativamente de momentos de golpes de Estado, como aconteceu em 64, como aconteceu recentemente agora, está acontecendo recentemente agora, e como aconteceu em outros momentos da história. Né? Além dessas corporações da sociedade civil, nós temos corporações no Estado brasileiro, as chamadas corporações estamentais, né, nas polícias, na Polícia Federal, no Judiciário, no próprio Executivo existem corporações que se organizam para defender os seus interesses. E no caso, por exemplo, do Judiciário, é uma corporação que historicamente tem privilégios em termos salariais, tem privilégios em termos de autoproteção, de falta de controle público, falta de controle externo. E também é importante chamar a atenção de que historicamente no Brasil a ideia do regime de exceção é uma constante. Quer dizer, os próprios sensos comuns no país têm claro de que existe uma justiça para rico, uma justiça para pobre, uma justiça para branco, uma justiça para negro, e existem discriminações nos ritos, nas dinâmicas dos processos judiciais, e é importante denotar isso. Quer dizer, a ideia da jurisprudência seletiva, a ideia da justiça de um olho só, né, da justiça que opera seletivamente, ela é uma constante na sociedade brasileira, não é algo desse momento, dessa conjuntura, né? O que está acontecendo agora é uma questão que vamos discutir depois no outro segmento, é uma ampliação desse regime de exceção. Mas esse regime de exceção sob jurisprudência seletiva é uma constante na história brasileira. Outra característica também que é uma constante é a ideia do mercado parlamentar da pequena política. Quer dizer, o parlamento, a chamada democracia representativa, em vários momentos históricos do nosso país, né, é uma representação de grupos de interesse,
da sociedade política, e esses grupos de interesse operam em negociações permanentes, né, em nome de governabilidade do executivo, em nome de garantias de tráficos de influência, de lobbies. Então essa característica ela é permanente, e esse mercado parlamentar da pequena política, ele também, muitas vezes na história brasileira, ele vai intervir de uma forma muito proativa nos momentos de transição conservadora, né, e agora não tem sido diferente. Inclusive esse mercado parlamentar da pequena política ele está servindo para uma grande ofensiva de reformas, né, de ajustes fiscais, onde está inserida a discussão da PEC. Outra característica interessante e importante é que sempre existiu no país o discurso liberal e depois um discurso neoliberal, né, de livre iniciativa, de livre concorrência, de investimentos com riscos, né, de meritocracia, de empreendedorismo. Entretanto, se a gente observar, né, a natureza do capitalismo periférico no Brasil e o caráter do capitalismo na sua relação com o Estado, nós vamos observar que sempre houve uma grande relação de dependência, quando não uma relação de parasitismo. E a ideia do capitalismo com risco é um mito também. Nós tivemos várias oportunidades em que o Estado brasileiro intervém para salvar empresas. O caso do Banco Econômico no período Fernando Henrique Cardoso é um caso mais recente, onde se usa dinheiro público em nome do discurso para evitar uma crise econômica. O Estado brasileiro entra na salvaguarda, né, de empresas, e a relação com as empreiteiras, que está sendo muito discutida agora, também historicamente demonstra claramente de que não existe essa questão, né, do capitalismo de risco, da livre concorrência, da livre iniciativa. Ao contrário, existem oligopólios, né? A livre concorrência, na verdade, ela é regulada por esses oligopólios, e esse discurso é um discurso ideológico, né, um discurso de fachada, porque realmente esse capitalismo periférico é um capitalismo que parasita o Estado há muito tempo, né, e ao mesmo tempo que parasita faz o discurso da desqualificação desse Estado, né, do seu hospedeiro. Então é importante chamar a atenção disso. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu já falei disso no segmento anterior, mas existem vários tipos de oligopólios, e uma característica dos oligopólios brasileiros é seu alinhamento periférico, né, com relação ao capital internacional, a chamada globalização agora, né, ele sempre vai se alinhar de uma forma subordinada e periférica. Ao mesmo tempo que ele explora, ele repassa, né, recursos naturais para fora do país, e sem uma grande regulação sobre essa questão da parte do Estado, na maior parte das vezes. Outra característica significativa é a existência do oligopólio midiático, né, no século XIX, final do século XIX, início do século XX, era mais a mídia impressa, mas também sob oligopólios. Mais recentemente nós temos um oligopólio midiático, né, mundial, no caso das mídias como a internet. É um grande oligopólio, é o Google, o Facebook, que oligopolizam, mas no caso brasileiro os oligopólios televisivos, principalmente de rádio, né, eles estão bem consistentes, bem organizados em todo o território nacional, e nós temos exemplos muito interessantes ao longo da história, como o caso do Assis Chateaubriand, na metade do século passado. Ele chegou inclusive a se eleger senador pelo Maranhão, sem nunca ter residido lá, né? E o caso da TV Globo e outros casos que demonstram claramente a existência desse oligopólio, e principalmente há uma relação muito clara, né, e muito bem demonstrada ao longo da história desse oligopólio com sonegações fiscais, desse oligopólio com a implicação em momentos a dependência, né, de recursos públicos também, como eu falei na questão anterior do parasitismo, e
a incidência desse oligopólio midiático em momentos de crise, em momentos de golpes de Estado, como aconteceu em 64, como está acontecendo recentemente. E isso é uma constante, né? E principalmente a maneira como esse oligopólio midiático se utiliza de duas características importantes também que são a constante. A hegemonização de discursos acerca do papel do Estado e o discurso anticorrupção utilizado taticamente. Então essa é uma constante. Se a gente olhar a história brasileira, principalmente no século passado e início desse século, nós vamos ver que em diversos momentos, né, a questão da corrupção, que é uma questão estrutural, funcional, sistêmica, né, enraizada não só na institucionalidade pública, mas também na institucionalidade privada, na própria sociedade brasileira, desde o período colonial, mas eventualmente, né, a questão da corrupção ela é manipulada, ela é utilizada em momentos, né, onde se busca investir na desagregação ou na desconstituição de governos. E isso foi muitas vezes utilizado no país, no caso, por exemplo, do Getúlio Vargas, do suicídio de Getúlio Vargas, isso é patente. Juscelino Kubitschek sofreu bastante com isso. O golpe de 64 havia o discurso anticorrupção, agora recentemente na derrubada do governo Dilma. E ao mesmo tempo esse discurso já foi utilizado, eu falei isso no segmento anterior, para eleger presidentes. É o caso do Jânio Quadros, é o caso de Collor de Mello, onde ele é utilizado para, né, a ascensão de arautos da moralidade pública que vão, a partir desse discurso anticorrupção e da imagem que é vendida pela mídia nesses momentos, alçar um lugar de poder. Mas no caso brasileiro as duas experiências, né, elas foram mais aventuras, porque foram experiências de curto prazo, sem consistência e sem consolidação com relação ao condomínio de poder. Mas isso é uma questão importante para ser realçada. E aí eu vou terminar esse segmento, né, enfatizando como o oligopólio midiático ele vai veicular e repercutir um discurso ideológico que é um discurso ideológico cotidiano, subliminar, para justificar o estado de coisas, né? Isso acontece desde sempre na história brasileira. Agora, mais recentemente, né, nos últimos 20 anos, 30 anos, é importante realçar como a desqualificação do Estado, a desqualificação do Estado de bem-estar social, a desqualificação da égide pública, a desqualificação do direito público vem sendo feita cotidianamente, subliminarmente, né? Todos os dias mensagens subliminares na televisão, no rádio, nos jornais, realçando aspectos negativos, né, do Estado e principalmente do estado de bem-estar social e, ao mesmo tempo, promovendo a ideia da sociedade de mercados, a ideia, né, de qual é a natureza da crise, uma crise que é alimentada, né, dia a dia, né, em doses pequenas, e também a hegemonia sobre o receituário para se lidar com essa crise. Então aqueles dois quadros que eu apresentei no último segmento, no segmento anterior, né, e chamei isso de a novelização, né, desse discurso hegemônico, o papel desse oligopólio midiático é muito importante nessa definição. Então, eu termino esse segmento agora, né? No próximo segmento eu quero falar um pouco mais então da conjuntura atual e do projeto político que está colocado, que é a chamada Ponte para o Futuro, no qual se insere, né, a questão da proposta de emenda constitucional 24155. Até o próximo segmento.